caríssimos irmãos e irmãs, muito bem-vindos ao canal da nossa paróquia Nossa Senhora das Graças. Estamos ingressando agora nas nossas duas últimas aulas a respeito do Antigo Testamento. Então vamos concluir todo o Antigo Testamento, a introdução à Sagrada Escritura, com os últimos livros históricos. Vamos agora para essa segunda aula e depois também a próxima aula, com a qual nós concluiremos todo o percurso por todos os livros do Antigo Testamento, os 46 livros do Antigo Testamento. E vamos começar a nossa aula de hoje rezando a oração ao Espírito Santo de São Paulo VI. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora. Fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja. Um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus. Um coração grande e forte, para amar a todos, para servir a todos, para sofrer por todos. Um coração grande e forte para superar todas as provações. Todo o tédio, todo o cansaço, toda a desilusão, toda a ofensa. Um coração grande e forte e constante até o sacrifício quando for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir humilde, fiel e virilmente a vontade do Pai. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e conduzi-nos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na aula passada, que começamos a tratar um pouco mais dos profetas, nós vimos os profetas do século VIII, do século VII e do século VI até o cativeiro na Babilônia. Então nós vimos Amós, Oséias, primeiro Isaías, ou a primeira parte de Isaías, Isaías 1 a 39, profeta Miqueias, Sofonias, Naum, Abacuque e Jeremias. Nessa aula agora, de hoje, nós vamos ver os profetas do período do cativeiro, ou seja, do século VI, até o século IV. Praticamente a maioria dos profetas estão reunidos aí nessas duas aulas. Depois, na aula seguinte, nós vamos ver separadamente Daniel e o profeta Jonas. Então vamos lá começar com o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel exerceu a sua profecia em Judá, em Jerusalém, em dois períodos. Ele começa a profetizar antes do exílio, ele começa mais ou menos em 593 e vai até o fim de Judá, até a queda de Judá. Depois ele também vai para o exílio e exerce a sua profecia entre os exilados na Babilônia. O seu livro, assim como o livro do profeta Isaías, é uma compilação de discípulos posteriores ao período em que viveu o profeta. Contudo, o leitor tem a impressão de que ele está mergulhado na Jerusalém pré-exílica, na Jerusalém do período antes do exílio, dada a vivacidade com que o profeta Ezequiel escreve, E os seus discípulos depois copiaram, reproduziram sua obra e deixaram por escrito. Assim como Isaías e como Jeremias, Ezequiel, junto com eles, forma o tripé, a tríplice, os três grandes profetas de Israel. Ele prega a um povo obstinado na sua má conduta. Isso é uma constante em todos os grandes profetas, também naqueles que pregaram no século VIII, no período de grande prosperidade material em Jerusalém e na Samaria. E assim como Isaías, Ezequiel também tem uma visão do Senhor. Isaías, logo no começo da sua vocação, tem uma visão do Senhor. Ezequiel tem uma visão do Senhor sentado em seu trono, em que, no seu livro, ele descreve a glória do Senhor. O Senhor sentado no seu trono, rodeado de uma maneira com que Ezequiel descreve, rodeado de glória, rodeado de poder. Ele também é um profeta vocacionado, chamado por Deus a atuar em seu nome. O livro se divide em duas partes, os capítulos 1 a 24, que são dirigidos aos habitantes de Jerusalém, os capítulos 25 a 48, que são dirigidos aos exilados. Então, nessa primeira parte, convém que nós fixemos isso aqui. Ezequiel começa a exercer a profecia por volta do ano 593,
portanto, antes da queda de Jerusalém. Ele vai concluir o seu período profético por volta de 571. Ele vai profetizar antes da queda e depois, durante o período do exílio, no exílio, na Babilônia. Ele vai acompanhar os exilados para a Babilônia. Assim como Isaías, ele tem uma forte vocação profética, um forte chamado, ele é chamado por Deus a exercer a profecia em seu nome, e o seu livro é dividido em duas partes, capítulo 1 a 24, que é dirigido aos habitantes de Jerusalém, e depois o capítulo 25 a 48 é dirigido aos exilados. A mensagem do profeta Ezequiel pode ser resumida assim: o povo de Judá é gravemente culpado, anota Wilfred na sua obra. Deus é justo e prepara-se para puni-lo. Muito em breve, o cerco de Jerusalém e a grande deportação para a Babilônia mostrará o que significa uma intervenção de Javé àquele povo que não acreditava que o Senhor pudesse intervir de maneira tão severa. Agora vamos à mensagem teológica do livro. Quem lê o profeta Ezequiel vai encontrar qual mensagem teológica? Ezequiel tem 4 grandes visões no seu livro. A visão do carro do Senhor, ou carro de Javé, capítulos 1 a 3. A visão dos pecados de Jerusalém, capítulo 8 a 11. O capítulo 37, que é o Vale dos Ossos Ressequidos. E a visão sobre a Nova Jerusalém, capítulo 40. Há também vivas alegorias. Ezequiel é um profeta que escreve carregando nas tintas, nas cores, né? Das irmãs Ola e Oliba, no capítulo 23, o naufrágio de Tiro, no capítulo 27, o crocodilo do Nilo, nos capítulos 29 e 32, o grande cedro, no capítulo 31, os habitantes do Sheol, no capítulo 32. Além das visões das alegorias, há também gestos proféticos que Ezequiel realiza, assim como o profeta Jeremias realizou. Os oráculos, o que é um oráculo? Quando a gente lê lá na Sagrada Escritura, ou mesmo ouve na Santa Missa, oráculo do profeta Jeremias, oráculo do Senhor. O profeta profere um oráculo e ao final ele diz oráculo do Senhor. O que é um oráculo? É uma mensagem que o profeta disse em nome do Senhor, amando do Senhor, dirigida a alguém ou a alguma nação, algum povo ou algum grupo. Oráculo contra Edom, oráculo contra Moabe, oráculo contra Jerusalém, oráculo contra Israel, oráculo contra o Egito, oráculo contra o rei da Síria. Então são os oráculos proferidos pelo profeta em nome do Senhor, amando do Senhor, em alguma circunstância, e se remete, e é remetido a alguma circunstância, grupo social, enfim. Os oráculos eles podem ser divididos em Ezequiel em 2 categorias, os que se referem a Jerusalém e Israel e os oráculos referentes às nações estrangeiras. Recapitulando, visões, alegorias e oráculos compõem todo o livro do profeta Ezequiel. Diferindo de Isaías e de Jeremias, Ezequiel faz centrar a sua profecia nas faltas cometidas contra a santidade de Deus. A sutileza da diferença teológica entre os profetas, ela só pode ser percebida se você toma o texto e lê nas palavras do profeta, por exemplo, as censuras. Por que Ezequiel é cioso da santidade de Deus, da santidade do culto? Porque as censuras que o profeta dirige são exatamente remetidas contra a impureza do culto, contra a impureza do povo, contra o falso culto, o culto feito por um coração hipócrita, assim por diante. Para ele, afirma Wilfred, a causa iminente da queda de Israel estava numa grave deficiência na esfera da santidade. Israel profanou o santuário, capítulo 5, versículo 11. Aderiu a outros cultos, cultos de deuses estrangeiros, capítulos 8, versículos 7 e 8. E deram lugar de honra no seu coração para os ídolos pagãos, capítulo 14, versículos 3 a 11. Esse vai ser o motivo da queda de Jerusalém, conforme a percepção de Ezequiel. Depois, a sua atuação no exílio influenciará fortemente a reconstrução do culto e do templo no período do pós-exílio, dada a sua profecia centrada na importância da santidade do povo, da santidade do culto, da retidão do culto para com o Senhor. Ezequiel é um profeta cujas raízes remetem à tradição sacerdotal de Israel. Se lembrem lá das 4 tradições, quando nós estudamos o Pentateuco: a tradição sacerdotal, a tradição javista,
a tradição eloísta e a tradição deuteronomista. Ezequiel é um profeta que se liga à tradição sacerdotal. As grandes revisões históricas dos capítulos 16, 20 e 23 são uma teologia da história sobre a concepção especial que Israel tem de sua própria história e de seu papel de protagonista na história do mundo. Mas perceba que Israel é um pequeno povo. Como que Israel pode ter uma percepção de que ele é protagonista na história da humanidade? Justamente por ter a concepção, a percepção de que é um povo eleito, o povo escolhido do Senhor. Isso no livro de Ezequiel tem a função de justificar o juízo divino que está prestes a efetivar-se. A própria paciência divina esgotou-se com seu povo, dada a infidelidade de Israel, sua indiferença ao amor de Deus e sua falta absoluta na desobediência a Deus e na falta de amor para com o próximo. Um outro ponto teológico que nós podemos perceber no livro, e particularmente nesses capítulos 16, 20 e 23, é o desenrolar da demonstrácio. O que é a demonstrácio? É como o profeta vai demonstrar nesses 3 capítulos, no desenrolar da história mundial e da história de Israel, como Deus revela e desenvolve a sua vontade salvífica. E como isso se dá por pura gratuidade divina. Esses 3 capítulos servem de prelúdio a tudo aquilo que virá depois do 25 ao 48. Outro ponto particularmente importante no profeta Ezequiel é o seu acento sobre a responsabilidade pessoal face à responsabilidade coletiva do povo. Nos lembremos que nós estamos aqui na Antiguidade, século VI a.C. Em todas as grandes sociedades antigas, vamos nos remeter, por exemplo, à sociedade grega, que politicamente é uma sociedade bastante desenvolvida na Antiguidade. Todas as grandes sociedades antigas, elas pensavam a participação do indivíduo na cidade, no destino da cidade, no governo da cidade, porém o destino do indivíduo estava ligado ao destino da cidade, ao destino do seu povo. Então, a responsabilidade pessoal e o assento pessoal, o assento do indivíduo sobre o destino do seu povo pesava muito pouco, porque contava o destino geral do povo, o destino geral da nação. O profeta Ezequiel vai fazer emergir, e podemos dizer assim, vai dar uma atenção especial e vai revelar, por meio da vontade de Deus, evidentemente, porque nós estamos tratando aqui da revelação, a responsabilidade do indivíduo face ao coletivo. É o indivíduo que é responsável por suas ações. É o indivíduo que é responsável diante de Deus por seus pecados. É o indivíduo que vai responder diante de Deus por seus pecados. Não seu pai, nem sua mãe, nem seus filhos, nem seus antecedentes, nem seus sucessores. Ezequiel aclara a responsabilidade pessoal e depois, por consequência, a retribuição pessoal. Quem vai pagar pelos pecados do indivíduo? Ele mesmo. Não serão seus pais, nem seus avós, nem seus filhos. Além da vocação profética, Ezequiel exercerá intensa atividade pastoral junto ao povo exilado, colocando-se ao seu serviço, dando conforto, reavivando a esperança naquele tempo desesperador do exílio. No fim, ele exorta os exilados a viver com coerência e com força a palavra do Senhor, que realizará suas promessas. Capítulo 12, versículos 24 e seguintes. Em 2 capítulos emocionantes, capítulo 34, que é o discurso contra os pastores de Israel, e capítulo 37, que é o discurso sobre os ossos ressequidos no vale, Ezequiel mostra que é Deus quem cuida do povo. No capítulo 34, ele demonstra toda a maldade dos maus pastores, que no período no qual ele escreveu se tratava dos governantes, dos sacerdotes, que geriram mal e governaram mal o povo de Deus. Por isso o Senhor resolveu tirar aqueles maus pastores, e agora o Senhor mesmo cuida do seu povo. O Senhor enviará um pastor segundo o seu coração para cuidar do povo, porque Ele mesmo, o Senhor, será seu pastor. Ele cuida do povo. O Senhor mesmo é aquele que traz o seu povo para si como pastor, reúne o rebanho. Um emocionante capítulo que trata da misericórdia e do cuidado de Deus com o seu povo. Depois também o capítulo 37. Para quem estava no exílio, ouvir a pregação de Ezequiel a respeito dos ossos ressequidos, do Senhor que faz voltar de novo à vida aqueles ossos ressequidos,
os cobre de novo de carne, de nervos, de junturas, e os recobre de pele. Insufla neles de novo o Espírito, é para quem está no exílio um alento e uma esperança. Eles serão de novo tornados à vida como aqueles ossos ressequidos no vale. É, no fundo, uma profecia messiânica que se cumpre depois, plenamente, em Jesus. Ele é o bom pastor do povo de Deus, aquele que dá o Espírito sem medida e que faz voltar à vida aqueles que antes estavam mortos pelo pecado. Assim, o povo novo, criado com um coração novo, não tendo mais um coração de pedra, mas sim um coração de carne, no qual se cumpre a lei nova, Jesus dará a lei nova do mandamento novo, é que receberá a efusão verdadeira do Espírito do Senhor. E nesse pastor haverá um novo Senhor, e nesse povo, haverá um novo Senhor, um novo pastor para esse novo rebanho. Essas promessas que estão presentes no livro do profeta Ezequiel cumprir-se-ão plenamente em Cristo Jesus. Agora vamos para a segunda parte do livro do profeta Isaías, ou como nós chamamos costumeiramente, segundo Isaías, né? Isaías 40 a 55, o miolo de Isaías. Por que se estuda Isaías tripartido? Porque Isaías, conforme os exegetas, foi escrita em 3 períodos diferentes, né? A primeira parte do profeta Isaías escrito antes do exílio, a segunda parte durante o exílio, a terceira parte no pós-exílio. O Isaías, profeta histórico que viveu, que pregou, é o Isaías do pré-exílio, do Isaías 1 a 39. Mas os grandes profetas de Israel geraram em torno de si, assim como o profeta Ezequiel, uma escola de discípulos, uma escola de seguidores, assim como os grandes rabinos também tinham suas escolas. E os discípulos de Isaías continuaram a sua pregação, continuaram a sua obra, depois colocaram por escrito os trechos que nós temos no livro do profeta Isaías, do 40 ao 55 e do 56 ao 60. Por que estudar Isaías então em 3 partes? Por isso, porque ele foi escrito em 3 períodos diferentes. O autor dessa segunda parte do livro, ele tem uma viva concepção teológica da história. É o Senhor quem conduz Israel e é o Senhor quem conduz os acontecimentos do seu povo e da história do mundo. Seu poder é manifesto na escolha de Israel como povo eleito, como povo escolhido, e feito esse povo, fabricado esse povo no Egito a caminho da terra prometida. Porém, o segundo Isaías, ou a segunda parte do livro de Isaías, vou chamar aqui de segundo Isaías porque é mais costumeiro chamar assim, preocupa-se detidamente em esclarecer o novo êxodo. Ele olha para o exílio da Babilônia como um novo êxodo. O passado, afirmou Wilfred, era uma semente que continha em germe o crescimento do futuro. O novo êxodo, a nova libertação, será a ocasião em que o Senhor consolará o seu povo. É belíssimo o livro da consolação de Israel, no segundo Isaías. Jerusalém, a mãe estéril, será a mãe feliz de muitos filhos. E tudo isso será operado pelo Senhor dos Exércitos, um termo antigo, retomado pelo segundo Isaías, que é protetor de Israel, que é aquele que sustenta e protege os direitos do seu povo. Esse termo, aquele que protege e sustenta os direitos do seu povo no Antigo Testamento, é Goel, o Redentor, o Vingador. Mas não vingador como nós entendemos hoje, de vingar, fazer uma vingança matando, né? Mas é aquele que defende os direitos do seu povo. Mas ele é criador. No século VI, em que o segundo Isaías está escrevendo essa parte do livro de Isaías no exílio, um outro autor está meditando profundamente sobre a teologia da história e da criação e está escrevendo o primeiro capítulo do livro do Gênesis. O segundo capítulo do livro do Gênesis foi escrito lá por volta do século XI, segundo a exegese. O primeiro capítulo foi escrito na Babilônia durante o exílio. Ele conhece as cosmogonias babilônicas e certamente conhece também as cosmogonias de outros povos. O segundo Isaías também conhece essa teologia, então ele empresta a teologia da criação no seu livro. Quem é o Senhor? É aquele que cria o seu povo. E não só cria, como no Gênesis Deus cria o homem do barro, mas ele cria recriando o povo, dando vida ao seu povo. Por isso os verbos formar, fazer
e o verbo para, que só se predica de Deus no Antigo Testamento, estão presentes no segundo livro, na segunda parte do livro do profeta Isaías. Assim Deus cria as coisas antigas. Deus cria o mundo, Deus cria o céu, o sol, as estrelas, os animais, e todas as coisas foram criadas novas, e agora Ele recria tudo por meio do seu povo. Ele faz novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Nós lemos isso no livro do Apocalipse de São João, mas é já uma teologia presente no livro do profeta Isaías. Daí se predica a vocação universal de Israel. Israel ergue-se como testemunha do monoteísmo num mundo cercado de politeísmo. Israel é mediador, porque será instrumento para a conversão de todos os povos e nações. Olha a mentalidade universalista de Isaías. Isaías 45, 45, 14, 52, 10, 54, 5. O Israel encarregado desse papel de responsabilidade é um Israel qualitativo, aquele que volta do exílio depois. O resto, os pobres de Yahvé, os servos do Senhor, não aquele Israel pecaminoso que foi alvo da ira de Deus e que foi enviado para o exílio. Enquanto Isaías vê os assírios e os babilônios como um chicote na mão de Deus para punir o seu povo, ele vê ao contrário em Ciro, o rei Medo-Persa, o Messias de Yahvé, o Messias enviado, ou ungido, e assim que Isaías chama Ciro, o ungido de Deus, o pastor do Senhor, o seu bem-amado. Esse é o homem suscitado por Deus para colocar em liberdade o seu povo e que reconstruirá Jerusalém e o seu templo. O retorno do povo para a terra é um novo êxodo, ou, assim como fora no primeiro êxodo, uma nova intervenção do Senhor a favor do seu povo. Não se trata aqui de imagens poéticas, diz Wilfrid, porque a restauração é um sinal de salvação, é uma redenção, é uma nova criação. Então não é só fazer poesia com o período do exílio, do pós-exílio e com o retorno do povo, mas é compreender historicamente o que aconteceu com o povo a partir de uma chave de leitura de fé, e que tudo isso é história da salvação. Agora vamos naquela parte do segundo Isaías, que é uma também... Isaías é um poeta exímio e um exímio teólogo, por isso ele escreve textos assim, fantásticos, fabulosos e belíssimos, como os textos do servo sofredor, os 4 cânticos do servo sofredor, que nós encontramos no segundo Isaías. Isaías 42, 1 a 7, 49, 1 a 6, 54 a 9 e 52, 13 até o 53, 12. E esse último cântico do servo, do 52 ao 53 de Isaías, é aquele que nós lemos todos os anos na primeira leitura da Sexta-feira Santa. Wilfrid, o nosso autor que nós estamos seguindo aqui, ele afirma que não é possível fazer coincidir no texto de Isaías o Israel real, concreto, com a figura do servo que emerge destes 4 poemas, em virtude do contraste que se estabelece pelo próprio Isaías. Como assim? Que contraste? Bom, Israel é surdo. O profeta fala, por exemplo, nos lembramos da primeira parte de Isaías, que é o texto pré-exílio. Isaías alerta, fala do pecado do povo, do pecado dos dirigentes, do pecado dos governantes e do pecado dos falsos profetas, e que os falsos profetas estão enganando o povo, e o povo não se convence de seu próprio pecado, não se converte, por isso acontece a desgraça nacional da invasão de Nabucodonosor. Então Israel é surdo e cego. O servo do cântico, ao contrário, ouve e ilumina. Israel é pecador, o servo é justo. Israel precisa de consolação, já o servo tem uma fé corajosa. Ele vai até o fim na sua missão de servo. O servo, então, ele não se identifica somente com o povo. Não basta dizer que o servo do Senhor, no livro do profeta Isaías, é o povo de Israel. Em certa medida, sim. Mas extrapola os limites do povo. É um personagem misterioso que foi escolhido por Deus e cumulado de dores e macerado de dores para fazer viver nele o seu espírito. Nele o Senhor é glorificado. Isaías 49, 3. Nele encontra o Senhor o seu prazer.
e é ele quem vai reconduzir Jacó. Isaías 42:6, que vai ensinar Israel, reunir Israel e fazer dele de novo povo eleito. Esse servo deve ser luz para as nações e fazer Israel tornar-se luz para todos os povos. Paciente e humilde, o seu sofrimento e morte realizará o plano do Senhor. A justificação dos pecadores de todas as nações se dará por meio desse servo, que é um sofredor paciente e humilde. Afirma Wilfrid que todos os que aceitam a unidade dos dois testamentos, do Antigo e do Novo Testamento, não duvida que esse papel mediador do servo é cumprido verdadeira e plenamente em Cristo Jesus, o que reveste estes textos de forte caráter messiânico. Tanto que os textos do Novo Testamento, sobretudo os evangelhos, nos lembramos das citações aqui do Evangelho de São Mateus está cheio, recortado de citações dos profetas, estão recheados de citações também dos cânticos do servo sofredor. Bom, agora vamos aos profetas do século VI, que estão no período do pós-exílio. Enquanto a missão de Ezequiel e do segundo Isaías, que nós acabamos de ver, estava eminentemente voltada para o povo que estava no exílio da Babilônia, a missão dos profetas Ageu, Zacarias e do terceiro Isaías visa preferencialmente ou predominantemente o povo que voltou do exílio. Já que nós estávamos falando de Isaías, vamos começar agora também por Isaías, a terceira parte do livro de Isaías, Isaías 56 a 66. É de consenso geral que essa parte do livro de Isaías pertence ao período posterior ao exílio, que teria sido escrito por volta de 538 na Palestina pelos discípulos de Isaías ou pela escola isaiana. A sua preocupação é com a centralidade do Senhor na vida do povo após o exílio. Isso se faz sentir por sua insistência no jejum, na observância do sábado, da lei do Senhor. Jerusalém será uma cidade santificada, nova, purificada de seus pecados, não como a Jerusalém pré-exílica. A sua preocupação é igualmente com a religião interior, bem como com a ideia da glória de Sião. O terceiro Isaías será o último profeta a denunciar a idolatria como um mal diante do Senhor. Agora vamos ao profeta Ageu. Depois do edito de Ciro, exílio rei Medo-Persa, que deu o edito de liberdade para o povo voltar para a terra, houve uma primeira onda de retorno de judeus da Babilônia para a Palestina em 538, que, contudo, foi pequena. Nos lembremos que depois de 49 anos de exílio, quem estava no exílio já tinha estabelecido ali a sua vida, tinha construído família, tinha construído casa. Então, a primeira leva de judeus que voltaram da Babilônia para Jerusalém, para Judá, foi uma leva pequena. O que deixou aqueles que voltaram desiludidos, porque eles chegaram na terra e a terra estava como terra arrasada. A cidade de Jerusalém ainda estava com as marcas da destruição de Nabucodonosor, as muralhas destruídas, o templo destruído, enfim. Porém, o grupo que veio depois, que veio com Zorobabel e com o sacerdote Josué, era um grupo maior e estava motivado por causa da presença dos profetas. E assim que o grupo chegou na terra, se deu conta da necessidade da reconstrução da cidade, da necessidade da reconstrução do templo. O profeta Ageu, que é o profeta que nos interessa agora, retornou junto com esse grupo. E as suas profecias estão datadas de agosto a dezembro de 520, que é o ano que começa a reconstrução do templo, ou a construção do segundo templo. A missão do profeta Ageu, em torno do governador Zorobabel e do sumo sacerdote Josué, é alimentar a esperança e a fé do povo na reconstrução. Porque isso marcará o início da era messiânica. Então, Ageu é um profeta que retorna do exílio junto com a segunda leva de povo que volta da Babilônia para a Palestina e que ajuda a motivar o povo na reconstrução da cidade e na reconstrução do templo. Agora vamos na primeira parte do profeta Zacarias, Zacarias 1 a 8. Ele é um dos profetas que retornam da Babilônia para a Palestina junto com Zorobabel e com o sumo sacerdote Josué e o profeta Ageu. Então, esses quatro grandes personagens, eles são conterrâneos, são contemporâneos. Ele exerceu seu ministério profético entre dezembro de 520 e novembro de 518.
Conforme as informações do livro de Esdras, Esdras 5, 1 e 6, 14, ele provavelmente era um sacerdote profeta e sua grande preocupação é com a reconstrução do templo. Zacarias 1 a 8 vê Zorobabel como o Messias davídico, aquele prometido pelos profetas, mas fiel ao espírito de Ezequiel de reconstruir o culto, de reconstruir o templo. Sua preocupação com a pureza legal e com a moralidade vê na reconstrução do templo o princípio da reconstrução do povo e o prelúdio da era messiânica. Pronto, aqui nós terminamos com os profetas do século VI, os profetas do exílio e os pós-exílio. Agora nós vamos entrar nos profetas do século V. Tem 4 capítulos de Isaías que, segundo os exegetas e segundo Wilfred, são do século V, os capítulos 24 a 27 e os capítulos 34 a 35. Os capítulos 24 a 27 são chamados de Pequeno Apocalipse e 34 a 35, esses 2 últimos capítulos, Grande Apocalipse. Esses capítulos, diz Wilfred, parecem ser do início do século V. Foram escritos no estilo de Isaías, apresentam traços do estilo isaiano, mas já possuem traços da literatura apocalíptica ou do gênero apocalíptico, que é do século V, século IV para frente. O juízo universal de Deus e o triunfo final do povo de Deus são os traços desses 4 capítulos. Os capítulos 34 e 35 são chamados o Grande Apocalipse de Isaías e são escritos em uma forma de díptico, um inferno seguido de um paraíso. O capítulo 34, ele descreve o dia de Yahvé e os profetas, boa parte dos profetas descrevem o dia do Senhor, o dia de Yahvé, como um dia de ira, um dia de nuvem, um dia de escuridão, um dia de julgamento. E o capítulo 35, ele descreve a redenção de Israel. Destaca-se a transformação da natureza e o retorno da diáspora a Sião em forma solene de peregrinação de todos aqueles que tinham se dispersado por causa da destruição da cidade. Já os capítulos 24 a 27, chamado Pequeno Apocalipse, esses 3 capítulos, são uma coleção de profecias escatológicas originariamente independentes que foram juntadas depois com hinos para formar uma unidade literária. No todo, esses 3 capítulos apresentam traços de ser do período pós-exílico, justamente por ter os traços da literatura apocalíptica. Domina o texto o tema do triunfo de Deus sobre os inimigos, no céu e na terra, e a vocação universalista de Sião para atrair assim para o banquete do triunfo de Deus as nações de toda a terra. Nos lembremos que é um texto de Isaías, então a universalidade está presente, mas já é um texto mais tardio do que os demais textos de Isaías. Malaquias, profeta Malaquias. Malaquias é um livro anônimo, cujo título é um substantivo comum, cujo significado é meu mensageiro. A data da escrita do livro, provavelmente, segundo Wilfred, é posterior à renovação do culto no segundo templo e anterior à interdição dos casamentos mistos realizado por Neemias em 445. Portanto, o livro está datado entre 516 e 445. O livro de Malaquias, afirma Wilfred, é fortemente influenciado pelas leis deuteronomísticas e se preocupa com as faltas dos sacerdotes, os pecados dos sacerdotes e do povo no que se refere ao culto do Senhor. O dia do Senhor é apresentado em um contexto de culto, o dia do Senhor é o dia da ira, o dia do julgamento, e o mundo vindouro verá o culto perfeito se concretizar e se realizar. Nesse sentido, se pode ler Malaquias com uma perspectiva cristológica, porque o Cristo abre os templos messiânicos do verdadeiro culto em espírito e em verdade. Para a teologia messiânica, o profeta aponta para a oblação pura, em Malaquias 1:11, que é o sacrifício da era messiânica, e para o precursor do Messias, o novo Elias, que os evangelhos esclarecem ser João Batista. Essa é a importância do profeta Malaquias. Vamos agora ao profeta Abdias. Nada se sabe acerca da biografia desse profeta, quem foi, onde nasceu, quem foram seus pais.
Se sabe, no entanto, que é um homem cuja visão teológica é intensamente nacionalista. Intensamente nacionalista. Os oráculos contra Edom, por causa do tratamento dispensado a Judá, é um presságio do juízo de Deus sobre todos os seus inimigos. Sua veia teológica exalta o poder e a justiça de Deus e é um profeta que deve ter atuado entre 587, período da queda de Jerusalém, até Neemias, 445. Mas não se sabe muito mais sobre a biografia de Abdias. Agora vamos aos profetas do século IV. Já entramos aí no século IV. Então, século VI, período do exílio e pós-exílio, agora século IV. Joel, profeta Joel. Pela mentalidade cultural do texto do profeta Joel e empréstimos a outros escritos mais tardios e pela mentalidade particularística do livro, Joel pode ser situado no início do século IV. Também milita a favor desta data a linguagem apocalíptica dos capítulos 3 e 4. O livro do profeta Joel tem uma particular importância dentro dos escritos veterotestamentários. Ele marca a transição do gênero profético para o gênero apocalíptico. O profeta interpreta a praga de gafanhotos como castigo pelo pecado e como símbolo do dia do Senhor, o dia da ira, o dia do juízo, o dia do julgamento, e é o profeta da penitência, do jejum e do convite à oração que nós lemos todos os anos na quarta-feira de cinzas, na liturgia da igreja. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Zacarias 9:14, a segunda parte do livro do profeta Zacarias. Essa segunda parte de Zacarias reúne dois grupos de textos, 9 a 11 e 12 a 14, que são iniciados pelo termo massa, fardo, como oráculos de desgraça. O centro de interesse da segunda parte do livro de Zacarias não é o mesmo da primeira parte do livro, capítulo 1 ao capítulo 8. Não se fala nada sobre Zorobabel, sobre reconstrução do templo, sobre motivação para o povo reconstruir a cidade. A Síria e o Egito são apenas símbolos de antigos e tradicionais opressores do povo de Israel. Os gregos já são mencionados no capítulo 9, versículo 13. Lembremos que os gregos eles só vão invadir Jerusalém no século II, apesar da grande campanha de Alexandre o Grande, depois de 330, que é o seu reinado na Macedônia. Por tudo isso, se pode localizar a segunda parte do livro de Zacarias no final do século IV para o começo do século III. Esse conjunto de capítulos é importante por sua doutrina messiânica, diz o nosso irmão Wilfred, o nosso autor. Ele diz que o oráculo de Zacarias 12, 1 a 13, 6, fala do estabelecimento da casa de Davi. O Senhor vai estabelecer perpetuamente a casa de Davi. Esta restauração se prende à morte de um personagem misterioso, aquele que traspassaram. Sem dúvida, nós devemos olhar para o servo sofredor de Isaías 53, que certamente exerceu uma influência nesse texto de Zacarias. Porém, podemos também olhar mais adiante. O Messias é apresentado como figura real, mas não está apresentado com pompa mundana. Zacarias 9:9. Pelo contrário, ele vem montado num jumentinho, no potro, numa cria de jumenta. Texto que nós lemos no Advento. Na era messiânica, todas as coisas da terra de Israel são consagradas pelo Senhor. Nos lembremos que por onde Jesus passou, o que ele tocou se tornou santo. Citações ou alusões de Zacarias 9 a 14 são frequentes no Novo Testamento, justamente por causa da sua teologia messiânica, por causa da sua cristologia. Não uma cristologia explícita, mas uma cristologia implícita, que se pode deduzir, inclusive, das citações presentes no Novo Testamento. Bom, minha gente, nós concluímos aqui a segunda parte do nosso estudo sobre os profetas e nós estudamos hoje os profetas do século VI, do século V e do século IV. Do século VI, do período do exílio, Ezequiel e segunda parte do livro do profeta Isaías, depois os profetas do pós-exílio, o profeta Ageu, primeira parte do profeta Zacarias e 4 capítulos
do profeta Isaías, depois estudamos também profeta Abdias, profeta Joel, e concluímos com a última parte do livro do profeta Zacarias, Zacarias 9 a 14. Eu espero que esse conteúdo tenha sido bom, que te ajude a compreender mais os livros da Sagrada Escritura, lê-los com gosto, com devoção, para crescer na sua fé. Compartilhe esse conteúdo com seus irmãos de comunidade, deixe o seu like aqui no nosso canal. Fique com Deus e com a minha bênção. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.